alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Amigos, boa noite. É com muita gratidão que inicio o nosso trabalho da noite de hoje, atendendo um pedido de Celso, grande amigo de longas datas, para que nós pudéssemos falar um pouco sobre a educação da nova era. Antecipo meus agradecimentos a todos os companheiros das rádios locais, dos centros espíritas, de toda essa comunidade que, através do online, nós temos hoje a oportunidade de conhecer, de estar com vocês. Seria uma palestra ao vivo, mas como foi assim em cima de uma época de Natal que nós temos muitos compromissos, conseguimos então fazer essa gravação e quem sabe um dia possamos estar pessoalmente no Vale do Jiquiriçá, que é tão lindo, tão acolhedor, para que nós possamos nos abraçarmos. De longe, sintam-se abraçados. Para quem não me conhece, meu nome é Célia Queiroz. Brinco que hoje eu estou fazendo carreira solo após 50 anos, militando em vários centros espíritas, como Mansão do Caminho, Cidade da Luz, Filomeno de Miranda, trabalhei com Carlos Bernardo Loureiro, todos os companheiros que muito me ensinaram e que eu sou a somatória de um pouco de cada casa dessa, somado ao meu estudo e conhecimento da imortalidade, da reencarnação e da comunicabilidade dos espíritos, e agora numa nova fase, estudando o cérebro, estudando a pedagogia humana, assim como a pintura e o desenho, abrindo novos caminhos para criar uma nova pedagogia e fechar o meu ciclo da reencarnação. Por isso eu trouxe para nós, na noite de hoje,
a educação da nova era. O que seria educação? A educação é a aplicação de métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. É a pedagogia, é a didática, a maneira de ensinar. O pedagogo, o professor, ele teria que ser mágico, ele teria que ser, assim, um ser que conseguisse seduzir a todos, as crianças, os jovens, os adolescentes, para que essa tarefa de transmitir ensinamentos, instrução, moral, educação, ele possa ser o modelo e possa transmitir através dessa sedução todos esses conhecimentos, motivando esses alunos para que eles consigam realmente ter amor pelos livros, pelas letras, pelo conhecimento, porque o conhecimento liberta. E é a chave que abre todas as portas para você entender, racionalizar e entender tudo que lhe cerca. A educação é uma atividade direcionada para adquirir determinadas qualidades. Não é apenas transferir conhecimento, mas é também promover habilidades no ser humano. Esse objetivo pode incluir o desenvolvimento, a racionalidade, a bondade e a honestidade. Portanto, meus amigos, vejam que responsabilidade essa de educar um ser. Não é uma coisa assim, apenas para brincar de ser professor. Houve uma época onde muitas pessoas botavam escola que dizia assim, eu estou com dinheiro de reserva, não sei se eu boto uma boutique ou uma escola, porque escola dá dinheiro. Não seria essa a visão, porque educar é um ato de amor pessoa a pessoa. Não pode se ser pago para amar. O amor é uma coisa espontânea e esse compromisso é que leva as pessoas a entenderem que nós temos um compromisso de uma educação, de formação de um ser para o futuro. Então, é a educação para a nova era de que tanto se fala. O que seria essa educação da nova era? A nova era é um movimento que mistura várias religiões, filosofias, práticas místicas. E os seguidores desse movimento acreditam que nós nos aproximamos de uma nova era. Se fala muito em um momento de transição, do terceiro milênio, só que para o terceiro milênio faltam quase 1000 anos. E, na verdade, nós estamos vivendo uma realidade nesse momento onde precisa de muito senso crítico, muita observação, para que nós possamos seguir Kardec, aceitar, recusar 9 mentiras, recusar 9 verdades é melhor do que aceitar uma mentira. Então nós temos que estar com os olhos abertos, atentos a tudo que nos cerca, que nós vivemos cercados de mentira, de fake news, e precisamos ter essa consciência e esse saber para educar, em primeiro lugar, nós próprios e depois para educar terceiros. Então, os seguidores desse movimento da nova era acreditam que se aproxima uma era de paz, de prosperidade mundial. E o que é que nós vemos? Um país como o nosso, dividido em guerra, em fascismo, em brigas de família, brigas políticas. E aí a gente fica até em dúvida, onde estão a espiritualidade? Onde está esse lema de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? O que foi que aconteceu? Será que nós estamos vivendo uma obsessão coletiva? Será que de repente abriu-se todos os portais e nós defrontamos com essa calamidade que vemos no nosso entorno? E não é só no nosso país, o mundo em guerra, prejudicando outros países. Então, essa nova era, o que é que espera? Será que nós estamos sendo alunos rebeldes na escola da vida? Viver a arte do confronto. Constantemente nós teremos a oportunidade de ver situações complicadas e difíceis, mas o você decide é nosso. Somos nós que vamos escolher qual caminho a seguir. Então, os seguidores do movimento da nova era acreditam que se aproxima uma era de paz e de prosperidade, mas ela não vai cair do céu. Somos nós que teremos que fazer essa paz, essa prosperidade acontecer. As críticas, as crenças, as práticas da nova era, às vezes são até contrárias àquilo que estudam na Bíblia. E o que é que a gente vê muita gente dizer? Está na Bíblia, eu creio. Mas a Bíblia foi escrita por homens,
foi traduzida por homens, foi enxertada de palavras. Então, nós temos que pegar a essência. E na essência é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Enquanto nós não entendemos essa máxima de Jesus e aplicar na nossa vida de relação, nada vai acontecer, porque cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua transformação, cada um reconhecendo as suas limitações, olhando para dentro de si, fazendo o que Sócrates já dizia muito antes de Jesus: homem, conhece-te a ti mesmo. E nós não nos olhamos no espelho para conhecer as nossas fragilidades. Nós apontamos com facilidade os defeitos dos outros. Nós não nos educamos para a vida nem para a morte. Nós não nos educamos para o dia a dia, para a resiliência, para as perdas. Para as vitórias é fácil, mas para as derrotas não. Então o movimento da Nova Era surgiu nos anos 60, 70 e ganhou o mundo ocidental de tal maneira que os seguidores da Nova Era misturaram vários conhecimentos das religiões orientais, criando um pensamento e uma onda que chamaram de New Age. New Age, que era a educação que referia-se à era de Aquário, que, de acordo com seus seguidores, está iniciando, supostamente trazendo uma promessa de paz, de iluminação, de reunificação do homem a Deus. O que quer dizer isso? Que o homem foi se distanciando de Deus nessa luta de sobrevivência, de trabalhar muito, de enriquecer muito, de querer amealhar sempre. Ele se esqueceu que o importante não é ter, mas é ser. Ter, vai ficar tudo aí. Caixão não tem gaveta, você não vai levar nada. O que você vai levar? O bem que você fez, os amores que conquistou, o desenvolvimento da sua inteligência, isso você vai levar. Mas nós continuamos acreditando na transição, numa nova era, que diz que Deus é a força cósmica, que liga tudo que existe. Cada objeto e cada criatura tem uma força dentro de si. Não existe um Deus pessoal. Não existe o Deus da Bíblia, existe o Criador de todas as coisas, independente da religião que você tenha. E aí você precisa ter o equilíbrio, porque o mundo consiste em forças que precisam estar em equilíbrio. Nessa era do New Age, que veio a falar da era de Aquário, que trouxeram os estudos orientais, se fala muito no Yin, do Yang, no masculino, do feminino, nas forças que regem o universo. Então, para ter uma vida boa e estável, é preciso equilibrar as forças do ser humano com o masculino e o feminino, com o Yin e com o Yang. Isso está na alimentação, está nas práticas de vida, nas atitudes, e nós precisamos conhecer essas forças para que elas possam interagir na nossa vida e nós possamos interagir com o mundo. A reencarnação, é preciso você entender que nós viemos, quem eu sou, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Nós viemos do mundo espiritual, estamos na Terra, um mundo de provas e expiações. Aqui é a minha escola, aqui é onde eu vou me transformar, aqui é o meu hospital, onde eu fico doente e estou me tratando para me curar. Aqui é meu sanatório, de eu cometer todas as minhas loucuras, ser internada nele próprio para buscar a minha cura. Aqui é a minha prisão. Se eu estou reencarnada numa situação que meu espírito não possa se manifestar, não possa se comunicar, é uma prisão sem grades, é a prisão da reencarnação. São aqueles que vivem na idiotia, na cegueira de nascença, os chipófagos, aquelas criaturas que têm as deficiências de toda a natureza, cuja inteligência é imensa, mas o seu cérebro não obedece, a microcefalia, todas essas enfermidades que são paralisantes, que o espírito é lúcido, mas que o corpo não pode se manifestar. Então a Terra é uma escola, é um hospital, é um sanatório e é um reformatório de almas onde nós vivemos. Então cada um de nós que aqui chega, não tem ninguém reencarnando pela primeira vez. Já reencarnou muitas vezes e cada pessoa tem muitas vidas que lhe ajudaram a atingir um estado mais evoluído, até se tornar espíritos bons. E tem alguns que estão no estado mais evoluído, em harmonia com tudo que existe. O objetivo da vida é evoluir
e está completamente integrado com a força cósmica do universo. Será que nós estamos evoluindo? Ou será que nós estamos paralisados, fazendo as mesmas coisas do passado, sem fazer qualquer esforço para a mudança? Todas as religiões são iguais, todos os caminhos levam a Deus, até quem não tem religião, até quem é ateu, ele está regido por essas forças do universo. Observe à sua volta que quando existe aquele plantio da imensa fartura, que você acha que vai ser a maior colheita de todos os anos, vem uma chuva, vem um terremoto, vem uma enchente, vem um sol escaldante e te extermina com tudo. E você não tem condição de interferir. São as forças da natureza lutando contra o homem. É necessário que a gente compreenda que acima de nós existem leis que foram criadas para todos nós que nascemos simples e ignorantes. Mas a lei de Deus está impressa em nossa consciência. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal, e vamos nos educando com a vida, com as pessoas, com as escolas, com os homens, com as igrejas, com o trabalhador. Nosso processo educativo é incessante, ele nunca termina. A nova era defende tudo, que tudo vale quando se trata de religião, que no fundo todas têm um caminho para a sua transformação moral. Algumas figuras religiosas, como Buda e Budas e Jesus, são considerados como humanos mais perfeitos que passaram pela Terra. São os modelos de referência para nós. E nós, após 2020 anos, não conseguimos seguir Jesus. Quando ele nos ensina, se te pedir a manta, dê também a capa, a gente faz evangelho, lê e nem entende o que isso quer dizer. Se te pedir a manta, dê também a capa, se te pedir para caminhar 1000 passos, caminha 2000, significa que por mais que você dê, sempre ainda tem muito para dar. Significa ter paciência para guardar a hora certa para cada coisa. Então, significa também que você não é tão poderoso que não tenha nada a receber, nem tão pobre que não tenha nada para dar. Dê o seu conhecimento, dê a sua colaboração, dê o seu saber, dê as suas habilidades, porque todos nós temos milhares de talentos, e mesmo aqueles que não são nossos, não foram aquisição nossa, vieram por misericórdia de empréstimo. Então nós precisamos utilizar bem esses talentos para que eles se desenvolvam, e ao voltar para a parte espiritual, você devolva aquele que foi emprestado e sobra algum para você. Mas todas as religiões são válidas porque todos os caminhos levam a Deus. Então existe um relativismo quanto a isso. A verdade e a moral são relativas, porque o que é moral aqui, muitas vezes no outro país não é. Cada pessoa deve ter a liberdade para fazer o que quiser e arcar com as consequências, é lógico. Porque a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. É necessário ter a liberdade para fazer o que é melhor para seu crescimento moral e espiritual, para si mesmo, para os outros. Desde que você não prejudique o outro, você faz o que você quiser. Isso inclui todo tipo de práticas na vida, de práticas sexuais, de uso de droga, para abrir a mente, como muita gente faz, tomando chás, usando droga. Você tem o direito de fazer o que quiser, porque a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Você vai fazer aquilo que você deseja, experienciar aquilo que você quer conhecer. Mas, se você tiver consciência que você vai educar o seu espírito, muitas vezes você vai se limitar para não fazer aquilo que não está adequado para a sua evolução. Então você ouve falar de feitiçaria, de astrologia, de outras práticas ocultas. Todo tipo de experiência mística é aceita porque ajuda você a entrar em contato com outras realidades, além do mundo físico. Mas nós podemos entrar com essas outras realidades trabalhando a nossa espiritualidade, porque você vai diminuindo os seus compromissos com o passado, você vai se tornando bom e vai ser assessorado por bons espíritos, e muitas vezes você vai receber a intuição, a inspiração, e o que é que vai resultar? Você vai estar assistido e vai ter essa experiência mística de entrar em contato com outras realidades sem precisar o uso de drogas para que isso aconteça. Mas, na verdade, essas práticas
de uso de drogas são muito perigosas e a pessoa se abre à influência dos espíritos malévolos. É o que a gente chama de abrir a guarda, de abrir a consciência, de dar arma para bandido. Então, nós não vamos fazer isso. A nova era é um movimento que se baseia na crença de que a evolução da humanidade está dividida por eras. E cada era é uma fase que tem característica própria, predominante, que influencia o mundo. A era atual em que nós vivemos está quase a acabar. E a nova era, como a era de Aquário, será um tempo de grande paz e prosperidade. Então nós estamos olhando para o nosso entorno e a gente vê tudo que nada simboliza que vai ter paz, nada simboliza que vai ter tranquilidade e prosperidade. Mas nós não podemos perder a esperança. Repare que quando nós vamos fazer uma faxina em nossa casa, que olhamos, ela está um verdadeiro caos. Depois que tudo lava, limpa e coloca no lugar, ela fica um primor, bonita e cheirosa. O nosso mundo está vivendo essa transição, essa revolução. Morreram milhares de pessoas com essa pandemia, milhares de pessoas desempregadas, milhares de pessoas com síndrome de pânico, de depressão. E a oportunidade que nós temos de realizar a misericórdia divina, de auxiliar o outro. O mundo está se unindo todo. Ele vai estar se unindo, acabando com as fronteiras, todos trabalhando junto para um bem comum. Vocês estão vendo essa questão da ecologia, por exemplo, que a gente nunca podia imaginar que o nosso país pudesse ter tantas interferências que podem prejudicar o mundo, que nós temos assim, um celeiro de água potável que outros países não têm. Nós temos um Amazonas, então a gente precisa que tenha assim, uma quantidade de floresta que nenhum lugar tem. Então nós temos que ser educados nas mínimas coisas. Nós temos que ser educados nesse processo ecológico, no processo espiritual, no próprio processo educacional. Tudo isso faz parte de um todo dessa educação que se fala e que é tão necessária. A nossa escola deveria ser uma extensão do lar, como o nosso mundo físico deveria ser uma extensão do mundo espiritual, porque a gente veio de lá, somos espíritos reencarnados, temporariamente vivendo uma vida física, mas a nossa vida, nossa verdadeira vida é espiritual. Então a escola deveria ser uma extensão do lar e, no entanto, um dos principais elementos característicos do lar, que é o amor, está quase sempre ausente no relacionamento do mestre e aluno, e até mesmo de pai com filho, de mãe com filho. Nunca se viu tanto abandono, nunca se viu tantas crianças órfãs de pais vivos, porque pai e a mãe estão vivendo suas experiências no mundo, estão preocupados em ganhar dinheiro, em estudar, em se projetar. Então não botasse filho no mundo, que coloca filho no mundo e transfere a responsabilidade das crianças para as creches, para as babás, para as escolas, para as auxiliares do lar. Quando uma criança ela vem ao mundo e ela está num processo de configuração cerebral, ela vem, a sua formação, a sua estrutura fisiológica e neurológica se completa aos 7 anos. Então, pela lógica, esse período de 0 a 7 anos é um período de vital importância para receber o amor, bons hábitos, boa informação, boa referência, que só aquele que ama pode dar, porque a educação é um ato de pessoa a pessoa. No entanto, a gente vê crianças com menos de 2 anos, já nas creches, nas escolas, que a mãe só vê no fim da noite. E muitas vezes, nem para brincar tem mais energia, porque já gastou a energia toda no trabalho. E quando a criança começa a ficar maiorzinha, coloca um tablet na mão, a criança passa a ficar ali robotizada naquele celular e mal sabe ela que com isso ela está impedindo da configuração cerebral de seu filho, porque ao invés de ele estar recebendo as orientações de pessoa a pessoa, as brincadeiras educativas, as informações adequadas de tudo, da cor, da forma, da altura, da beleza, da educação, do pedir licença, do pedir desculpa, essas coisinhas básicas, as palavrinhas mágicas que a gente diz na infância e que vai até a idade adulta,
nem sempre quem está tomando conta sabe dizer isso. Então, professores, por melhores que sejam, jamais o magistério devia ser considerado ou encarado como um simples emprego, um ganha-pão, pois muitos e muitos professores trabalham só pelo dinheiro, não por amor à tarefa. Foi aquilo que deu naquele momento, e a tarefa de professor não é somente informar e transmitir conhecimento. É tanto que determinadas pedagogias, o professor acompanha o aluno durante os 8, 9, 10 anos de estudo, que ele vai aprendendo e ensinando junto com a criança. Essa criança não vem pura, não vem sem informação. Ela traz na sua estrutura espiritual as suas dores, os seus problemas, as suas marcas, porque nós pais geramos o corpo, mas não geramos o espírito. O espírito é o sopro divino, ele traz no seu campo perispiritual todas as marcas e mazelas, e nós temos a responsabilidade como co-criadores de ajudar eles a se desenvolverem. Se nós tratarmos com a indiferença, transferindo a responsabilidade nossa para terceiros, essa configuração já não vai sendo bem feita. Então, dos 7 aos 14 anos, é o momento em que a criança começa, o espírito reencarna, complementa a sua reencarnação, e é o momento em que ele começa a trazer quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, e ele traz os seus traumas, os seus problemas, o que ele trouxe no seu espírito, como eu digo assim, tira de debaixo do tapete e vai juntar o que você deu com o que ele é. E o você decide é dele aos 14 anos, quando você não consegue mais colocar nada, que é o momento de transição, da mudança dos hormônios, da maturidade cerebral, de querer conhecer o prazer, a curiosidade das coisas da vida. E aí que nós vemos hoje muitos jovens, como nós temos acompanhado, com envolvimento com droga, de suicida, de flagelo, porque nessa idade ele tem a curiosidade, quer conhecer as coisas, e o que é que ele faz? Muitas vezes é pelo caminho errado, é pelas informações de internet, de conversas de amigo, e ele vai construindo seu mundo praticamente sozinho. E aí estamos lotados de laudos de criança com déficit de atenção, com autismo grave, com hiperativo. E, na verdade, quando você vai colocar essas crianças depois para fazer um processo de trabalho, como nós fazemos, através de uma pedagogia, através do desenho, para trabalhar as emoções, da pintura, para trabalhar com as emoções, e do desenho para uma reorganização cerebral, você descobre que aquele menino toma medicações que os médicos já passam há muito tempo e ele não tem aquelas deficiências. Foi apenas falta de orientação, seguiu sozinho, foi buscar suas experiências da melhor forma possível, como ele achava que devia, buscando o prazer muitas vezes em coisas inadequadas, no sexo, na droga, na bebida, porque o que mais temos hoje são crianças órfãs de pais vivos. Então, compete ao professor formar os homens de amanhã. E nós, enquanto pais, temos que favorecer o estímulo para que ele se desenvolva, e você, aproveitando o que ele trouxe como ser espiritual, que você possa colocar boas informações, boa educação, para que ele se transforme num homem de bem. Quando nós olhamos no Livro dos Espíritos o texto do homem de bem, nós vemos quanto longe nós estamos. Imagine para você educar uma criança e transformá-la nos homens de bem do futuro. Para informar conhecimento, não precisa ter muita coisa não, basta um pouco de cultura e de didática. Mas para formar os homens de amanhã, você precisa, acima de tudo, de amor, de ensinar os caminhos do amor, de dar o amor, não esse amor piegas, apaixonado, amor de namoradinho, amor de namoradinha, amor de marido, amor de mulher, não. Esse amor muitas vezes se torna doentio, um amor possessivo de mãe, um amor castrador de pai, e assim sucessivamente. Mas quando nós conseguimos entender o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós passamos a nos amar, a nos respeitar, a respeitar esse corpo que nos foi ofertado momentaneamente para uma experiência de 70, 80, 100 anos, sabe Deus.
Vamos utilizar bem esse corpo. Vamos conhecer o nosso cérebro, tirando todo o seu potencial, o que ele tiver de melhor, para que eu possa agir e interagir com o meio. O formar requer as ferramentas da virtude, do exemplo e, sobretudo, do amor. Então, nós temos que ter esse exemplo de virtude e de amor para os nossos filhos e, enquanto professores, para os nossos alunos. Aí, o processo de educar vai se fazendo segundo Pestalozzi. Eu aprendo com você, você aprende comigo e nós vamos construindo o aprendizado e o conhecimento. Pode-se alegar que não existe motivação para os professores para tanta dedicação, porque os salários são baixos, não tem reconhecimento, enfrenta muita dificuldade, falta de material. Tudo isso é certo, mas nós temos que lutar, desenvolver nossas potencialidades para lutar pelos nossos direitos, para lutar pelo aprimoramento cada dia mais, porque isso pode e deve ser reconhecido. Sim, porque sem a formação dos professores, dos pedagogos, nós não teremos as outras profissões. Entretanto, é preciso convir que ninguém, mas ninguém mesmo, pode ser pago para dar amor. Isso é uma coisa da alma, isso é uma coisa sua. Então, a dedicação à infância e à juventude, o idealismo, deve servir independente de salário, independente de doações espontâneas. São doações espontâneas do coração. Por isso, a opção de ser professor, de ensinar, tem que ser uma real vocação, como do resto de todas as profissões, médicos, enfermeiras, mas todos passam por essa formação. E nós temos que ter consciência, no grande ensinamento de Jesus, que nós estamos no mundo para aprender a amar e servir. Amar é desde pequenininho, desde essas atitudes. Servir é nessa troca de experiências. Nós estamos sempre servindo ao outro, nós somos seres sociais, vivemos em sociedade e para isso é necessário que a gente entenda esse processo e se coloque sempre à disposição para ajudar o outro. Porque quando nós agimos do bem, pensamos no bem e agimos do bem, os bons espíritos que são da segunda ordem, eles começam a se aproximar de nós, porque nós não podemos esquecer que nós temos os espíritos, anjo de guarda, guia e protetor nosso, mas existe também os espíritos responsáveis pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelo nosso trabalho, pelas nossas escolas, pelas instituições espíritas ou escolas religiosas que vivemos. Existem espíritos responsáveis pela cidade, pelo país, pelo mundo. Olha nessa hierarquia quantos já passaram e quantos estão aí para nos cercar, nos intuir e nos orientar. Então, segundo informações espirituais, todo ano, ao findar o ano, existe uma pleiade de espíritos, em torno de 1000, que se reúnem para traçar os planos, assim como a gente faz na pedagogia, traça os planos anuais, esses espíritos também traçam esses planos de paz, de fraternidade, de união do homem, na sua ação de progresso. Mas para isso nós precisamos estar sintonizados. E como é que nós sintonizamos? É fazendo bem sem olhar a quem, é perdoando, é amando, é não se meter em intrigas, em fofocas, em picuinhas, porque tudo isso vai minando a sua estrutura perispiritual, tudo isso vai sujando a sua mente, torna-se difícil, grandiosa que as almas dos bons espíritos possuem e que vieram de elevação de encarnações de existências anteriores. São espíritos milenares, esses que fazem essa coordenação, são espíritos milenares, que estão assim, nós estamos anos-luz longe deles, mas eles traçam os planos e se nós estamos bem intuídos, bem inspirados, nós conseguimos captar as ideias e projetar, ainda que de maneira simples, de projetar no mundo. Para nós identificarmos esses bons espíritos que nos educam, que nos orientam, que nos aconselham intuitivamente, é necessário ver, analisar o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou percebendo. E quando eu quero ver isso em relação ao outro, em relação a mim, eu tenho que observar atitudes, escrita, comportamento e fala.
Porque quando você escreve, quando você fala, você traduz o que você sente, porque é um porta-voz do seu coração. Pode ser que seja uma fala amorosa, espírito você vai identificar, espíritos bons estão se aproximando. No entanto, se for incitando briga, discórdia, desentendimento, você já vê nas entrelinhas e na fala ou na escrita que não é um espírito bom. Muitos espíritos conquistam a sabedoria como recompensa de suas boas ações e outros adquirem bondade e alguns possuem o dom da ciência, do ensinar. E eu me recordo que quando eu trabalhava na Mansão do Caminho, muitos anos atrás, esse espírito amigo, isso não é possível. Quando ele terminou a palestra, aí disse: a partir de hoje, eu vou lhe dar aula de português porque você cometeu um erro muito grande. Você disse Jesus com olhar pusilânime. Se achou a palavra bonita, mas pusilânime não se enquadra com Jesus. E aí, todas as vezes que terminava a palestra, esse espírito, anotava as palavras que ele dizia errado e dava aula a ele até 2 horas da manhã. Então veja a capacidade desse aluno, Divaldo Franco, e a bondade desse espírito para que ele não passasse vergonha, não fizesse coisas erradas nas palestras, ensinando a ele. Então eu digo que esse professor transcendeu, foi um ex-professor dele que tinha falecido, mas transcendeu e na espiritualidade continua sendo o professor que ajuda o aluno. Então, essa dedicação plena é o que nós precisamos hoje para quem trabalha com o ato de educar. Para essa nova era de paz, de fraternidade, precisa de muito amor. Amor dos pais pelos filhos, amor do professor pelo aluno, amor do aluno pelos bons sentimentos. Eles dizem para nós que para você ser um espírito bom, para você se educar, se transformar, você precisa realizar o autoconhecimento. Você precisa se libertar da inveja, do remorso, das más paixões, dos hábitos nocivos que constituem um tormento para a sua vida. Então, esses espíritos suscitam pensamentos que desviam o homem da senda do mal. Então, se você pensar no bem e agir no bem, você está criando uma camada de proteção em torno de você, como se fosse um escudo invisível, que lhe mostra, que faz você ser luminoso, que o endereço é vibratório e os espíritos amorosos virão ao seu encontro, no sentido de lhe ajudar nessas tarefas divinas, porque a presença deles ao nosso lado neutraliza essa ação dos espíritos imperfeitos que ainda nos perseguem e nos caluniam. Tanto é que Jesus, quando esteve entre nós, uma das máximas que ele nos disse foi orar pelos inimigos, pelos que vos perseguem e pelos que lhe caluniam. Dessa forma, está aí uma máxima para você fazer do inimigo um amigo, para você orar por ele, porque dor não é endereço, não precisa de CEP nem de endereçamento postal. Ele vem pelo endereço vibratório. Se ele vem passando pelo mundo que nós passamos, nós tenhamos êxito. Na vida é uma arte do confronto. Viver é matar um leão por dia, é vencer a si mesmo todo dia, é compreender que esse mundo que nós estamos, para nós é passageiro. Nós estamos aqui de passagem para realizar o nosso trabalho e podemos voltar a qualquer hora. E para isso nós precisamos estar com a mala pronta. E qual é a nossa mala? É exatamente a mala que nós temos que ter pronta para essa educação da nova era. Em primeiro lugar, o amor, os bons sentimentos, a paciência, a resignação, a benevolência, o perdão. Esses são os materiais e todos esses das boas qualidades que você deve ter na sua mala para que você não seja pego de surpresa ao voltar para o mundo espiritual, deixando pendências para realizar no futuro. Nós percebemos
como os espíritos bons se preocupam conosco, como eles transmitem boas ideias, bom pensamento, como eles nos cercam. Às vezes nós estamos fazendo um trabalho educacional, não sabemos como agir, vem uma ideia para fazer algo diferente, e nós só temos que agradecer. Em vez de dizer, eu tive uma boa ideia, ainda botar o carro no leito do rio a favor da correnteza. Quando nós conseguimos seguir o nosso caminho dentro desse parâmetro da bondade, da verdade, da transformação, do autoconhecimento. Os bons espíritos só podem neutralizar as influências ruins que estão em torno de nós quando ele sente essa vibração de amor, essa luta íntima nossa de querer ser melhor, de querer auxiliar, de não querer ver os outros sofrer e procurar dar uma solução. Então isso nós vamos criando a compaixão, o amor, a tolerância, a paciência, o perdão, e é esse endereço vibratório que nós endereçamos e a espiritualidade vem atrás nos inspirar. Quando encarnados, nós somos bondosos, benevolentes com os nossos semelhantes. Então, quando retornamos para a parte espiritual, nós vamos deparar com a realidade. Será que eu era realmente ou será que era só uma fachada? Portanto, se nós queremos estar em sintonia com os bons espíritos, para participar dessa educação da nova era, precisamos pelo menos ser bons espíritos. Para ser um espírito bom, isso requer muitas vidas, muita luta, muito amadurecimento e muitas conquistas. Porque para ser um espírito bom, ele requer muito de nós. Então, esse amor puro, sem distinção de pátria, de credo religioso. Então, nós conhecemos pessoas como santos, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que nós conhecemos, mas são minoria diante de tantos bilhões de seres humanos. Mas eles tiveram essa luta íntima, cada um com a sua, mas conseguiram sublimar, ressignificar. E aí nós estamos vendo hoje Divaldo, que eu conheci com 40 anos, já em situação de moratória por causa de um problema cardíaco, mas ele está aí com 93 anos, na ativa, fazendo live, trabalhando. Por quê? Porque tem poucas pessoas na ação do bem. Nós precisamos dar as mãos, sermos melhores a cada dia, auxiliar o outro, porque auxiliando o outro nós estamos auxiliando a nós próprios. E o que seria que é necessário para a gente ser deprimente, sem nenhuma proposta educacional? Não adianta, não vai para frente, só amplia a marginalidade. Eu dei aula numa detenção feminina, que minha melhor ajudante era uma evangélica, uma senhorinha, devia ter seus quase 60 anos, já tinha muitos anos presa, estava presa ali porque ela cometeu o crime de matar a nora, fazer churrasco e dar para o filho comer. Então uma pessoa dessa está vivendo uma época que nem medieval, é época de canibal, é uma época terrível. Essa alma não conseguiu, nem como filha, conseguiu amar a filha a tal ponto. Então, por isso que eu sou a favor de que a educação deveria nos mostrar desde cedo essa coisa de quem eu sou, encontrar uma forma de dizer, independente de religião, que você é um ser espiritual, que você vem do mundo espiritual e que você vai voltar para lá. Porque quando você imaginar que você é o único responsável por tudo que você faz, aí você muda de atitude. Então, quando a gente vê tanta criança sem teto, sem pão, sem livro, sem amor, enveredando pelo crime, não adianta prender, não adianta bater. Isso não vai resolver o problema. Quantos assaltos que acontecem com esses jovens, crimes que adotam medida paliativa, jogam ele na casa de menor infrator. Eu dei aula em casa de menor infrator, que eles fugiam de muro de 5 metros com a maior facilidade, onde o número de atendentes de serviço era maior do que o número de presos, mas eram os próprios atendentes quem levavam droga, que passava droga para eles dentro da detenção. Isso é um educador? A função dele ali era tomar conta de ser um educador na ausência da professora. No entanto, era ele um instrumento de levar o vício para esses meninos para ganhar dinheiro.
Portanto, a gente vê quanto é difícil a gente tomar posição em determinadas situações. Então, diante de tudo isso que a gente analisa, você vê que é um completo desacordo com a visão imortalista e a cosmologia espírita, porque prende, acha que deve ter pena de morte, reduzir a idade penal, para quê? Está no Evangelho, mata a cobra, mas o veneno continua. Se você pisar numa cobra esmagada, já morta, o veneno dela lhe mata. Então, o que adianta matar os jovens, botar numa prisão, pancado, deixar morrer de fome? Quando ele despertar no mundo espiritual, ele virá pior do que ele foi. Porque Jesus já dizia, tirou a legião e vieram mais 7. Ele vai buscar reforço e quando vier, não vem sozinho. Para eles terem gosto pela leitura, ao invés de apenas viver o dia todo num tablet, num computador, com jogos, faça disso uma profissão, faça disso uma transformação para a sua vida. Urge entre nós uma conscientização coletiva da responsabilidade que nos cabe enquanto ser humano. Todos nós somos responsáveis pelo outro. Então, nós temos que tirar as crianças da rua. Não se trata de uma caridade, mas de um dever. Não adianta esperar que o governo apenas faça. É a sociedade que tem que se unir em multidões para incentivar a adoção, para incentivar a educação, conduzir esses meninos para uma escola profissionalizante, para que mostre uma representatividade de mudança de satisfação social e seja contaminado todos os outros setores. Então é necessário ser feito campanhas de adoção, projetos pedagógicos inovadores. Muitas vezes as pessoas não podem ter filhos, mas se recusam a adotar uma criança, o que seria perfeitamente bom para ela e para resolver o problema. Então, essa prática de adoção, com eficiência e pressa para atender as crianças que estão aí jogadas na rua. Então, da educação, da formação profissional, é mesmo que caminhar da gestão do trabalho e para uma vida mais digna. Portanto, meus amigos, pensemos que a relação de professor e aluno se baseia geralmente na nota que a professora dá para o aluno, mas depende do destino do aluno na escola, que a nota faz e desfaz do aluno, recompensa, pune às vezes, mas o aluno deveria ser avaliado pelo que ele é. Você veja que nós não temos consciência imortalista, porque ele é avaliado pelo que ele fez naquela hora, mas ele tem que ser analisado como um todo, que nós somos individualidade, temos forças diferentes, que a natureza prepara a matéria antes de começar a introduzir-lhe conhecimento. Então, ele é ignorante da sua existência, do seu ser, ele não sabe por onde começar, e muitas vezes nós, enquanto pais, também não sabemos nem orientar. Então, é preciso você estimular nessas crianças, nesses jovens, o desejo pelo certo, o desejo pelo estudo, o desejo pelo livre, porque todos eles têm fome, mas essa fome não é apenas de alimentação, é uma fome de realização, é uma fome de realizar projetos. E se você souber conduzir para aquilo que é necessário, e existem as escolas do governo que estão sendo obrigadas a dar formação até o fim da primeira infância, sempre comigo, que aqui estamos de coração aberto para pensarmos na educação transformadora que é necessária acontecer nesse planeta. Tanto assim que eu já estou concluindo a minha formatura para deixar uma nova pedagogia dentro desse processo, uma pedagogia transformadora. Que Jesus nos abençoe e dê paz a todos. Paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz, pelas crianças,
pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, de um mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pela justiça, a liberdade, paz pela paz.